Aleluia, grandioso é o Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ver você aqui essa noite. Que bom já começar a sentir essa igreja um pouquinho mais cheia. Isso é tão bom poder nos revermos pessoalmente, não é? Esses dias de lutas, dias de notícias tristes, dias de precauções, as mais diversas, necessárias, mas é tão bom quando a gente pode se reencontrar, não é? Ser igreja é estarmos pertinho uns dos outros, e eu me alegro muito de estarmos aqui nessa noite. Que Deus possa nos dar dias cada vez melhores, que o Senhor possa abreviar o tempo desse sofrimento e dessas limitações, e que Ele possa nos possibilitar, tão cedo seja possível, já começarmos a retomar a nossa vida mais normal, não é? Bem próximo daquilo que já ficou há mais de um ano, não é? A tal chamada nossa normalidade. Quem diria, não é? Que já passaria mais de um ano e a gente começa a se acostumar com essa realidade. Mas eu sei que no seu coração, assim como no meu, tem essa saudade da gente poder retomar. Então, ore por isso, clame ao Senhor por isso, peça a Deus para que Ele nos abençoe e para que Ele nos possa possibilitar viver esse tempo em nome de Jesus. Querido, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo nessa noite, lá no livro de 2 Reis, ou o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 23, e nós vamos ler a palavra do Senhor juntos nessa noite. Você que está em casa, quero convidá-lo a fazer o mesmo, se possível, com a sua Bíblia em mãos, ou acompanhando na tela. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 23, versículo 24. Nós estamos nesse mês especial, mês da família. Temos falado desde o primeiro domingo de maio a respeito desse tema, esse tema amplo, que é o tema das nossas famílias. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos a convicção que Deus trouxe ao meu coração a estudar essa passagem nessa semana anterior, a respeito do que seria talvez a maior e mais urgente necessidade para que eu e você possamos viver em nossas famílias. A gente poderia falar nesse mês de família sobre vários assuntos. Nós poderíamos, por exemplo, falar a respeito dos papéis no lar, o papel do homem, o papel da mulher e as suas distinções bíblicas. Nós poderíamos falar a respeito, por exemplo, de como você precisa cultivar uma vida financeira sadia para que as coisas se organizem no seu lar. A gente poderia falar sobre comunicação e a necessidade de aperfeiçoarmos os nossos relacionamentos. E a lista de temas e tópicos a respeito da família se estende de maneira muito grande. Coisas necessárias, coisas importantes, coisas que nos ajudam de fato. Mas ao meditar nessa passagem, nessa semana anterior, Deus trouxe ao meu coração a convicção de que a nossa maior e mais urgente necessidade como igreja e como famílias dessa igreja é que o Senhor faça em nosso meio uma renovação espiritual. De que o Senhor faça na minha vida, na vida da minha família, na sua vida e na vida da sua família uma reforma espiritual. Mais do que qualquer outra coisa que nós possamos necessitar, nós necessitamos isso. De uma reforma, de um renovo, de uma transformação. Eu queria ler essa história e esse trecho da Escritura nessa noite, trazendo você a pensar a respeito disso. Como nós necessitamos de uma reforma na nossa família. Vamos ler? Acompanhe comigo então a partir do versículo de número 24 até o versículo de número 27. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante,
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Não obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graça nessa noite e rogamos-te, ó Deus, agora que tu fales aos nossos corações e que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa tomar cada coração aqui presente. Cada irmão, cada irmã, cada família aqui representados, e que o Senhor, ó Deus, possa provocar em nós um profundo senso de necessidade, ó Deus, de experimentarmos um renovo, uma reforma real no Senhor, através do Teu Santo Espírito. Nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A história que nós temos diante de nós é a história de um grande rei. Um rei muito importante na história da galeria dos grandes reis de Judá. Você se lembra a respeito do fato de que a palavra de Deus nos conta de que depois que Salomão morreu, e seu filho então teria que assumir o trono, a nação de Israel se dividiu. Por causa das inúmeras controvérsias e problemas de natureza civil, a nação se rompe e então se forma uma espécie de dupla nação, Israel do Norte, Israel do Sul. No norte, ao lermos 1 Reis, 2 Reis ou os livros das crônicas, nós encontramos uma sequência terrível de reis que fizeram aquilo que era desagradável ao coração do Senhor. A galeria dos reis do norte é enorme. Os reis duravam pouco no seu reinado, perdiam reinados por causa de conchavos, de assassinatos, porque eram reis que se distanciavam completamente dos caminhos do Senhor, como Jeroboão, como o rei Acabe, como sua esposa Jezabel e como tantos outros reis que perverteram-se e se distanciaram do caminho do Senhor. Cá no sul, Israel do Sul, nós vemos também uma outra galeria de reis importantes. Homens levantados por Deus, que de um modo geral se inclinaram mais para o Senhor e menos para o pecado. Entretanto, embora os reis do sul, os reis de Judá, fossem reis que talvez em sua maioria ou muitos deles fizeram aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, uma coisa marcava cada um deles. Eles abandonavam o pecado, eles diminuíam e tiravam parte da idolatria, mas eles não faziam uma reforma total. Eles ainda deixavam em alguns montes locais de sacrifícios a ídolos. Eles ainda permitiam que a idolatria existisse no meio do povo do Senhor. E a ira de Deus então veio sobre a nação do norte primeiro. E depois a ira do Senhor estava sobre a nação do sul. Então surge esse homem chamado Josias, um grande rei de Israel. E ele faz uma reforma extraordinária no meio do povo. Ele faz uma reforma jamais vista. Ele elimina a idolatria de uma maneira poderosa, significativa, transformadora. Mas eu quero chamar a sua atenção, antes de falar sobre Josias, para quem era a família de Josias. Josias é narrado aqui no livro de 1 Reis, era neto de Manassés. E esse sujeito, esse avô de Josias chamado Manassés, é sem dúvida nenhuma o rei mais perverso da nação do sul. Manassés era um homem vil, um homem iníquo. A Bíblia diz que ele agia de maneira mais idólatra e terrível do que os próprios reis dos amorreus, os reis pagãos. Manassés era um homem duro de coração, um homem distante de Deus, um homem idólatra. A palavra de Deus nos diz que os seus atos eram repugnantes aos olhos do Senhor. Ele fez locais de adoração, construiu altares idólatras, trouxe feitiçaria para o meio do povo do Senhor. E num clímax, num ponto alto de corrupção do seu coração, ele sacrificou um dos seus filhos
em louvor e adoração a um ídolo. Pense em um rei mau. Esse é Manassés, avô de Josias. Então a história continua. E depois da morte de Manassés, seu filho Amon assume o reinado. E é aquele momento da história, quando você está lendo as páginas de 2 Reis, que você pensa, bom, agora talvez Amon não siga os passos do seu pai. Talvez agora Amon seja um rei melhor. Mas isso não é narrado assim. A palavra de Deus nos diz que Amon, filho de Manassés, pai de Josias, era tão mau quanto seu pai. Amon também era um rei ímpio. Amon também era um rei idólatra. Um rei duro de coração, que fez tudo aquilo que seu pai Manassés havia feito. Seu reinado durou pouco, porque o juízo do Senhor também veio sobre ele. E ele acaba sendo assassinado pelos seus próprios oficiais. Então Josias surge nessa história. Quando Josias toma notícia da morte do seu pai e da necessidade de que agora ele mesmo teria que assumir o reino, Josias tinha 8 anos de idade. Que desafio, não é? Só uma criança, 8 anos de idade. E agora Josias tem a incumbência, a tarefa e o desafio de ser o rei de Judá. De amar ao Senhor e governar essa nação, o povo de Deus. E de alguma maneira ser desafiado a não seguir os caminhos de Manassés, seu avô, e de Amon, seu pai. A palavra de Deus nos diz então, que na sua juventude, próximo dos seus 20 e poucos anos, talvez 25 a 26 anos, Amon começa uma grande reforma no meio do povo do Senhor. Ele muda a figura do que está acontecendo. Ele abandona a idolatria, ele corta a idolatria no meio do povo, ele tira a feitiçaria, ele reforma o coração daquela nação, abandonando todos os ídolos, todo pecado, tudo que era contrário à vontade do Senhor, e chamando essa nação, chamando Judá a um renovo de aliança, a um concerto com Deus, a uma reforma espiritual. E aqui a gente lida com um fato extraordinário, de que Josias tem o desafio de olhar para trás e não seguir os passos de Manassés, seu avô, de não seguir os passos de Amon, seu pai, mas seguir a vontade de Deus. O versículo de número 25, que nós acabamos de ler, descreve para nós exatamente o que acontece no coração de Josias, e de como isso que acontece no seu coração impacta a nação. Quero chamar a sua atenção então de novo para o versículo de número 25. Porque nesse versículo, a palavra nos diz que antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante. Não houve rei que se convertesse ou que se voltasse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Josias fez algo novo. Josias renovou o coração da nação de Judá. 3 aspectos são importantes aqui nesse versículo 25, eu quero descrevê-los para você. Primeiro, o versículo 25 nos diz que Josias, para transformar a história do povo do Senhor que se desviava dos seus caminhos, Josias se converteu ao Senhor. Josias se voltou ao Senhor. Converter-se é voltar-se. Converter-se é fazer o caminho contrário. Converter-se é estar indo numa direção e de repente parar e tomar o caminho oposto. E voltar para aquele caminho lá atrás, onde se perdeu. É o que Josias faz. Josias volta-se para o Senhor. E a maneira como ele faz isso é celebrando uma festa que não podia ser esquecida no meio do povo. Josias então chama o povo a um renovo na palavra, a um renovo de compromisso, a um renovo da aliança e a um renovo na celebração da Páscoa. Versículo de número 21 nos conta exatamente isso. Olha na sua Bíblia, 23, 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, o vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Você pode pensar, mas celebrar a Páscoa era tão importante assim? Sem dúvida nenhuma. Porque a Páscoa era a festa da libertação. A Páscoa era a festa da aliança. A Páscoa era a grande memória que Deus tinha tirado o seu povo da escravidão do Egito, tinha tirado o seu povo das garras de Faraó e tinha agora levado o seu povo para uma terra prometida. Deus estava renovando a história de Israel, Deus estava transformando aquele povo escravo
no Egito, agora em uma nação poderosa. Deus estava tirando aquele povo das garras de Faraó e colocando agora debaixo das suas mãos. E a Páscoa era a grande celebração para lembrar ao povo, trazer a memória ao povo de que Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que a aliança do Senhor não seria quebrada. É interessante o fato de que a Páscoa não era devidamente celebrada com intenção santa e verdadeira há muito tempo. O versículo de número 22, olha na sua Bíblia, diz: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. O escritor de 2 Reis está dizendo para nós: olha, havia muito tempo que a Páscoa não era celebrada de uma maneira adequada. Havia muito tempo que a celebração da Páscoa não era feita com a intenção correta. E isso revelava o quão perdido o povo do Senhor estava. Irmãos, nós estamos falando de Judá, a terra de Jerusalém, a terra do templo, a terra da adoração, das festas ao Senhor, onde o povo do Senhor tinha que ir todos os anos viajando de todos os lugares, de todas as tribos, para ali reunir e celebrar a Páscoa santa ao Senhor. E agora a passagem nos diz que há muito tempo a Páscoa não era celebrada de maneira adequada. E agora Josias celebra a Páscoa e chama todo o povo a celebrar a Páscoa. Ele queria trazer à memória de Judá seu compromisso com o Senhor da libertação do Egito, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor do Mar Vermelho, o Senhor dos milagres, o Senhor das codornizes, o Senhor do maná no deserto, o Senhor que cuidava como um pai cuida dos seus filhos. Josias queria que o povo voltasse para Deus. O versículo de número 25 diz que não havia rei semelhante a Josias, que se convertesse ao Senhor, que se voltasse para Deus. E celebrar essa Páscoa era isso, era voltar-se para o Senhor, era renovar a aliança, era expressar dependência. Irmãos, pense comigo, em um tempo de pecado, de rebelião, de esquecimento, de feitiçaria, de idolatria, Josias é um homem escolhido por Deus para conduzir o povo a voltar-se para o Senhor. Josias está diante dessa nação dizendo: nós precisamos voltar para Deus. É preciso voltar ao culto certo, à adoração correta. É preciso seguir tudo o que o livro da aliança diz. É preciso celebrar a Páscoa conforme a palavra. É preciso santidade na nossa celebração e no nosso culto a Deus. Mas Josias não apenas voltou-se para o Senhor. O versículo de número 25 nos diz que ele se voltou de todo o seu coração. E aqui eu queria que você observasse esse segundo aspecto. Josias se voltou para o Senhor, diz o versículo 25, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É assim que Deus quer ser amado. É assim que Deus quer ser adorado. E a conversão de Josias envolvia a motivação certa e a obediência necessária e correta a Deus. Porque o Senhor não se agrada de um coração dividido. A palavra de Deus nos narra em 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 4, a história de Salomão. E foi exatamente lá em 1 Reis, capítulo 11, em que nos é dito como a história de derrocada, de sofrimento, de afastamento da presença do Senhor na vida de Israel começou. Porque o texto de 1 Reis 11, 4 nos conta que Salomão, por ter muitas mulheres e se encantar com cada uma delas, acabou tendo o seu coração dividido entre o Senhor e os ídolos. E o seu coração não era de todo fiel ao Senhor. Você compreende? A derrocada do povo do Senhor começa com um rei cujo coração não era completamente voltado para Deus. E agora o versículo de número 25 está dizendo para nós de que o zelo de Josias era de alguém que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Porque um coração dividido não agrada ao Senhor.
Porque um coração entre ídolos e entre Deus não é agradável ao nosso Deus. Porque um coração que tem um compromisso pela metade não é agradável ao Senhor. E Josias sabia disso. O problema de todos os reis antes de Josias é que eles faziam pequenas reformas, mas não faziam reformas completas. É que eles tiravam parte da idolatria, mas ainda permitia muita idolatria no meio do povo. É de que eles quebravam alguns altares idólatras, mas mantinham no seu meio feiticeiros e médiuns. O compromisso deles era parcial, o coração deles era parcialmente dedicado ao Senhor. Mas isso não funciona, isso não agrada a Deus. Josias é esse homem usado por Deus, porque ele tem o seu coração todo para o Senhor. Ele volta-se para Deus, mas ele se volta de todo o coração. Olha na sua Bíblia o versículo de número 24, que nós lemos. Diz que depois de fazer uma reforma extraordinária, narrada aqui no capítulo de número 23, Josias também aboliu os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as suas abominações que se viram na terra de Judá e em Jerusalém. Tudo, a faxina geral, completa, uma renovação, uma reforma da aliança. Josias faz uma limpeza necessária, pondo fim à idolatria no meio do povo do Senhor. Josias se volta para Deus. Josias se volta de todo o seu coração. Mas há um terceiro aspecto aqui. Eu quero chamar você a percebê-lo. Terceiro lugar. Eu quero dizer a você que Josias não apenas se volta de todo o coração abandonando os ídolos, mas ele também se volta para obedecer a Deus e a sua palavra. O versículo de número 25 diz que ele se converte ao Senhor e volta-se para Deus segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Ele se volta segundo a lei, segundo a palavra, segundo a Escritura, segundo o Pentateuco. A preocupação de Josias agora era obedecer a palavra, porque nos reis de Judá nem sequer a palavra de Deus estava entre eles. Há muitos reis não consultavam mais a Bíblia, há muitos reis não consultavam mais os escritos de Moisés, há muitos reis não davam mais atenção à palavra de Deus. Mas agora o versículo de número 24 diz que o sacerdote acha esse livro, encontra a palavra de Deus, e como se fosse uma novidade, aquela Bíblia empoeirada passa a ser agora um guia para Josias. Ele diz: eu quero entender essa palavra. Nós precisamos seguir essa Bíblia. Nós precisamos seguir o que está escrito aí. Ele se volta para Deus segundo toda a lei de Moisés. O seu compromisso era obedecer os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, que há muito haviam sido perdidos pelos reis de Judá e de Israel. Josias quer obedecer a Deus, e agora ele busca entendimento na palavra do Senhor. O capítulo de número 23 abre dizendo, lá no versículo de número 3, 23:3, que o rei Josias se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança. Josias faz um compromisso pessoal. E agora Josias leva a nação a fazer um compromisso de obediência à palavra de Deus. Entenda, o versículo de número 25 está nos dizendo que Josias se voltou para o Senhor, que ele se voltou de todo o coração e que ele se voltou para obedecer a palavra de Deus. Esses 3 pontos estão aqui no versículo 25. Mas a pergunta importante para nós essa noite, irmãos, e eu queria chamar a sua máxima atenção nesse momento. A pergunta importante para nós é: como é que esse texto encontra cada um de nós aqui, nessa noite, neste lugar? Como é que esse texto fala a minha família e a sua família? Em que sentido essa história é importante para impactar o meu coração e o seu coração? E antes de dizer como ela nos fala e como ela se aplica a nós, eu preciso te lembrar que a vida de um povo é a vida das suas famílias. De que Israel só seria reformado, de que a nação de Judá só seria uma nação nova, se a vida das famílias fosse transformadas. Para que Josias fosse um reformador no meio do povo, primeiro ele precisava se converter a Deus. Porque Josias também tinha uma família ruim. Ele também tinha influências terríveis.
Ele também tinha influência de seus avós, ele também tinha influência do seu pai. Imagine comigo que o ambiente que Josias foi criado não era dos melhores. Sua família era uma família idólatra, sua família era uma família corrupta. As histórias que ele ouvia a respeito de Manassés, seu avô, de Amon, seu pai, eram histórias terríveis, de idolatria, de homens perversos, de homens iníquos. Josias, com 8 anos, devia saber já um pouquinho sobre o quanto a sua família se afastava do Senhor. Mas Deus toma o coração de Josias, para que tomando o coração de Josias, ele pudesse ser uma bênção no meio daquela nação. Porque a vida de uma nação é a vida das suas famílias. Assim como, irmãos, a vida dessa igreja é a vida também das nossas famílias. A IPS só será uma igreja nova, uma igreja renovada, uma igreja santa. A IPS só será uma igreja segundo o coração de Deus se as nossas famílias forem renovadas no Senhor, transformadas e reformadas espiritualmente. Porque a vida dessa igreja é a vida da sua família, e da minha família, e das nossas famílias. Não tem como ser diferente, não tem como nós queremos uma igreja santa, renovada, espiritualmente fervorosa, se Deus não renovar as nossas famílias. Muitas das vezes nós esperamos uma igreja maravilhosa, mas não esperamos sermos famílias transformadas, para que a igreja seja impactada por nossos lares. E é exatamente nesse ponto que esse texto nos encontra nessa noite. Porque essas 3 perspectivas e 3 palavras a respeito de Josias precisam também ser verdade no nosso coração. Primeiro, eu queria dizer a você que eu e você precisamos nos voltarmos para Deus. Assim como Josias, nós também precisamos voltarmos para o Senhor. Eu e você precisamos completamente, verdadeiramente deixar o pecado e a indiferença espiritual e nos voltarmos para Deus. Irmãos, talvez na sua família você não esteja acalentando, nem guardando, nem omitindo pecados terríveis, idolatrias visíveis, notórias. Mas talvez a sua casa esteja fria espiritualmente. Talvez o seu lar esteja experimentando indiferença espiritual. Talvez não haja fervor na sua casa, fervor na sua família, fervor no seu lar. E Josias está nos dizendo, a história de Josias está nos dizendo que eu e você precisamos nos voltar para Deus, renovar a nossa aliança, renovar a nossa dependência, a nossa necessidade completa, a nossa vida de oração, a nossa vida de culto. Porque, irmãos, é inevitável, uma família fraca espiritualmente não tem como resistir aos ataques do maligno. É como uma presa fácil. Se nossos lares não forem sólidos espiritualmente, seguros na palavra do Senhor, se nós não nos voltarmos para Deus, nos tornamos presas fáceis para o inimigo, para as tentações, para as lutas, para as provações. Você e eu precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos buscar direção no Senhor. Não existem famílias sólidas aos olhos de Deus sem que nós tenhamos coração voltado para o Senhor. Não é possível, não dá. O problema de Israel era ter o seu coração voltado para os ídolos, para as coisas desse mundo, para as coisas passageiras, mas não para Deus. E os nossos problemas hoje continuam sendo os mesmos. Às vezes somos tão apaixonados com as coisas desse mundo, mas tão pouco tomados pela paixão da glória de Deus, de quem Deus é. E por isso cultivamos vidas espirituais raquíticas, fracas, medíocres, e morremos lentamente, progressivamente dentro dos nossos próprios lares. Você precisa, irmão, voltar-se para Deus de todo o coração. Você precisa, em nome de Jesus, quebrar o gelo espiritual que talvez tenha se instalado no meio da sua família. Nós precisamos de um renovo de aliança. Esse mês da família poderia ser um mês de tantas palestras importantes. A gente poderia ter optado, se não tivéssemos pandemia, ainda mais. Tantas opções, palestras sobre educação disso, educação daquilo outro. Palestra sobre isso, sobre aquilo, recursos, ferramentas para você cuidar da sua família. Mas deixe de dizer algo importante. Todas essas ferramentas serão ineficazes, inócuas, sem proveito, se eu e você não experimentarmos uma renovação espiritual na nossa família e no nosso lar. É como alguém que tem ferramentas nas mãos, mas não sabe usar.
É como alguém que tem lenha, mas não tem fogo para queimar. Nós precisamos de mais fervor espiritual nos nossos lares, de uma conversão sincera ao Senhor. Segundo, eu queria encorajar você ao fato de que não apenas nós precisamos nos voltarmos para o Senhor, mas nós também precisamos nos voltar de todo o coração. Assim como Josias se voltou para Deus de todo o seu coração, alma e de todas as suas forças, não existe espaço para meias medidas. Também na nossa vida, ou servimos ao Senhor de todo o coração, ou ficaremos divididos no nosso interior, ou amamos a Deus, ou tememos ao Senhor, ou temos compromisso com o nosso Deus, ou dividimos o nosso coração e a gente sabe que isso não funciona. Deus não se agrada de um coração dividido. Deus não se agrada de um ânimo dobre. Deus não se agrada de alguém que o ama no domingo, mas o despreza na segunda-feira. Deus quer o nosso coração por inteiro. Deus quer ser adorado e buscado de maneira integral. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Eu e você precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Mas preste atenção nisso que eu quero te dizer essa noite. Eu não quero que você saia daqui essa noite pensando, realmente, é verdade. Eu preciso chegar em casa e falar para todo mundo da minha família que eles precisam mudar. Eu preciso chegar na minha casa e falar para o meu marido que ele precisava ter ouvido essa mensagem. Ou dizer para os meus filhos que é isso que eles têm que fazer. Porque esse texto nos ensina que a reforma espiritual que Deus quer realizar em nós começa no coração de cada um de nós. Nós temos o péssimo hábito, a péssima cultura de transferir nossas responsabilidades. E nós sempre tratamos os nossos problemas de família como sendo o problema do outro. Para mim é muito difícil, porque o meu esposo não ama a Deus. Para mim é muito difícil, porque ele tem problemas espirituais. Ele não é sacerdote do meu lar, ele não é sacerdote do seu lar, mas você, esposa, pode ser uma bênção, pode ser uma mulher de oração, pode ser tremendamente santa no meio da sua família. Talvez seu esposo não seja tudo o que ele poderia ser, mas você já pensou que talvez você também não seja? Mas o problema é a minha esposa, que ela não me acompanha, que ela não está do meu lado, que ela não vai no culto comigo, que ela não ama ao Senhor tanto. Mas será que você, marido, é um homem de Deus de verdade? Será que você é um baluarte, uma coluna firme no meio da sua casa? Porque meus pais são muito duros. Os meus pais são assim, meus pais são assados. Será que você é um bom filho? Será que você é um filho temente? Será que a obediência está firme no seu coração, implantada na sua alma? Mas os meus filhos são difíceis, os meus filhos são rebeldes, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que ensinar. Será que você ora por eles de verdade? Será que você clama a eles de verdade? O quanto das suas orações são voltadas para o coração dos seus filhos? O quanto da sua vida é voltada para eles? Porque nós temos a tendência de sempre achar o problema no outro. O problema nunca está em nós, sempre está lá, sempre em alguém, mas nunca em nós. Mas a reforma da sua família, a renovação do seu lar começa em você, não no outro. Não queira mudar todo mundo da sua família, mude você. Seja você uma bênção, seja você diferente. Mas a minha família não tem adoração, então adore você. Na minha família a Bíblia fica meio de lado, então começa a ler a Bíblia você. Na minha família ninguém quer fazer culto, então começa você. Na minha família no domingo tem enrolação para ir na igreja, então desenrole você em nome de Jesus. Porque tem que começar em alguém. E precisa ser de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Irmãos, nós vamos acordar para o fato de que nós precisamos voltarmos para o Senhor. Nós vivemos hoje uma psicologização da nossa cultura que transforma todas as pessoas em vítimas. Todo mundo é vítima de alguém. Mas eu quero dizer a você, você não é só vítima. Você também, como eu, é alguém que perpetua os mesmos problemas e causa as mesmas dores. Porque não existe neutralidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos vítimas, mas também somos aqueles que fazem mal aos outros.
Nós também falamos palavras duras. Nós também sabemos ser duros de coração. Nós também sabemos ser cabeça dura demais. Nós também somos intratáveis às vezes. Nós também somos duros e mentirosos às vezes. Então não se vitimize. Não aceite essa psicologização vitimista do seu coração. A família onde Deus te plantou é onde Deus queria que você estivesse. E lá onde Deus te plantou, com a família que você tem, com o cônjuge que você tem, com os filhos que você tem, Deus quer que você seja lá uma bênção tremenda em nome de Jesus. E vai começar em você, se voltando para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Não murmure, não se renda ao vitimismo, pare de achar o problema nos outros. Ninguém deve absolutamente nada a nenhum de nós. Tudo que nós temos é graça de Deus. Então seja uma bênção onde Deus te colocou. Nós vivemos a vida toda achando que as pessoas nos devem, que elas deviam fazer isso, que deviam ser assado, que Deus nos deve, que Deus não podia ter feito isso comigo, que Deus foi muito duro, que Deus me permite viver coisas duras demais, que o meu sofrimento é muito grande. Irmãos, nós merecíamos a morte eterna por causa do nosso pecado. Tudo que nós temos é graça, tudo que nós temos é bênção de Deus. Tudo que eu e você vivemos na nossa vida é providência do Senhor, é porque Deus te ama, é porque Deus derramou graça sobre você. Então não reclame para os sofrimentos, porque os sofrimentos são instrumento de Deus para amadurecer o nosso coração. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Assim como Josias, nós precisamos nos voltar para Deus com tudo que nós somos. Abandone a idolatria, abandone o pecado no seu lar, porque muitos servos e servas de Deus falharam no passado, porque não tinham um coração integral para Deus. Tem alguns me ouvindo aqui essa noite que não tem o seu coração integral para Deus. Você sabe disso. Seu coração não é totalmente devoto ao Senhor. Porque você abriu uma porta que se escancarou dentro da sua alma e você dividiu o seu coração entre Deus e os ídolos. E você precisa se renovar essa noite em nome de Jesus. Você precisa consertar isso essa noite em nome de Jesus. Você sabe que você precisa desse renovo. Eu não preciso dizer o seu nome, eu não preciso apontar para ninguém, eu não quero julgar o seu coração. Mas você sabe. E você é capaz de se examinar. E perceber que talvez o seu coração esteja dividido. De que idolatrias precisam ser eliminadas das nossas vidas de uma vez por todas. E então eu pergunto a você aqui nessa noite, em nome de Jesus, quais são os ídolos do seu lar? Quais são os ídolos da sua família? Quais são as idolatrias que você tem permitido e guardado no meio da sua casa? Quais são os compromissos espirituais idólatras que você não rompeu até hoje? Quais são? Quais são eles? Porque se nós queremos nos voltar para Deus de todo o coração, precisa romper com cada um deles. Nos voltando para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças. Terceiro lugar, nós precisamos voltar para o Senhor com obediência à sua palavra. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos na palavra do Senhor. Josias se voltou para Deus, se voltou de todo o coração e se voltou para obedecer a palavra. E eu e você precisamos do mesmo. Precisamos da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é esquecida nas nossas vidas, a nossa vida espiritual vai de mal a pior e definha. Eu quero dizer isso para você da maneira mais clara que eu possa dizer. Se a Bíblia e a palavra de Deus não faz parte da sua vida devocional e da sua vida de devoção todos os dias, em oração e dependência de Deus, a sua vida espiritual já está definhada. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se você não lê a palavra, se você não ora, não é que a sua vida espiritual ficará ruim, ela já é ruim. Não tem como ser diferente, irmãos. O problema de Israel é que Israel tinha esquecido a palavra de Deus. Ninguém sabia nem sequer onde estava o livro da aliança. Cadê o livro da aliança? Não sei. Cadê a Bíblia? Não sei. E muitos lares de cristãos são assim também. Cadê a Bíblia durante a semana? Não sei. Cadê vida devocional? Não sei. Cadê busca de Deus? Não sei.
que eu digo frequentemente na minha casa, para a minha família. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente morre espiritualmente. Porque a palavra de Deus é como um maná do deserto. Todos os dias se colhe, todos os dias se alimenta. É como a água que sai da rocha, todos os dias se bebe. Porque nós precisamos disso para a alma, para o coração, para a vida de cada um de nós. Senão a gente definha espiritualmente. Se você não tem cultivado uma vida espiritual assim, irmãos, não é que a sua vida espiritual ficará ruim, ela já está. E essa noite eu preciso dizer isso para você. Por mais duro que pareça. Mas eu não quero confrontar você, eu não quero te machucar com essas palavras. Eu quero te exortar em amor, para que você possa despertar para o fato de que se nós não nos alimentarmos da palavra viva de Deus, nós seremos como Israel. Porque o retrato da nação de Judá era o retrato de cada família, porque dentro dos lares, ao invés de ter culto, tinha ídolos, tinha feitiçaria, porque as famílias, ao invés de buscar referência e orientação nos sacerdotes, buscavam nos feiticeiros, nos médiuns. E assim é hoje também, irmãos. Tem muitos crentes que, ao invés de buscar a saúde espiritual na palavra, na escritura, na igreja, vão buscar isso em outros lugares. Vamos buscar isso nos gurus espirituais do nosso tempo. Nós acreditamos hoje mais na medicina do que em Deus, mais em remédios do que no Senhor, mais na psicologia do que na palavra de Deus. Remédios são importantes, medicina é importante, psicologia tem seu papel, mas Deus é o alimento do nosso coração. Talvez os nossos problemas não sejam psicológicos, sejam espirituais. Talvez os nossos medos não sejam psicológicos, sejam espirituais diante de Deus. Mas nós acreditamos tanto nessas coisas e tão pouco no Senhor. Nós somos desse renovo, dessa obediência à palavra do Senhor. Sem obediência à lei de Deus, irmãos, não tem florescimento espiritual. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água no seu devido tempo. Ele dá o seu fruto. Os ímpios não são assim. São como folha seca que murcha e seca, e quando o vento vem, são levados. Eles não resistirão no dia do juízo, irmãos. Mas se nós estivermos firmes na palavra do Senhor, Ele sustenta o nosso coração. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a Tua palavra. Você precisa da palavra de Deus. Volte-se para a palavra. Mas quando a gente olha para essas 3 exortações, eu não tenho como e não poderia terminar essa mensagem sem mostrar a você os versículos 26 e 27. Porque até agora eu tratei com você os versículos 24 e 25. E se nós terminássemos essa mensagem aqui, neste ponto, essa mensagem se tornaria mero legalismo. E você sairia daqui com a impressão de que tudo depende de você. E de que se você seguir esses 3 passos de Josias, você terá uma família extraordinária. Mas a história não é essa. E o que eu tenho para te mostrar e para te dizer nos versículos 26 e 27 é ainda mais profundo e mais verdadeiro e mais extraordinário do que eu te mostrei até agora. Porque nos versículos 26 e 27 existe evangelho para nós. Existe boa notícia para nós. Existe graça para nós. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que embora Josias tenha empreendido o maior esforço, mesmo assim, o Senhor trouxe juízo sobre Israel. Versículos 26 e 27 nos dizem: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. E diz o Senhor: também Judá eu removerei de diante de mim, como removi Israel no norte, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa a qual eu dissera, estará ali o meu nome. Você consegue compreender o que esses 2 versículos estão dizendo para nós? Esses 2 versículos estão dizendo que Josias, mesmo sendo fiel, não pôde salvar o povo do Senhor. Josias foi fiel. Josias se voltou de todo o coração. Josias fez uma reforma extraordinária. Ele arrancou do meio do povo toda a idolatria. Ele fez algo que nenhum outro rei havia feito antes dele, nem depois dele. É o que o versículo 25 diz. Mas nada disso foi suficiente. A ira do Senhor continuava sobre Judá.
O Senhor não havia perdoado as provocações de Manassés, o rei corrupto, nem todo o pecado no meio do povo. O Senhor continuava com a sua ira sobre essa nação e o Senhor continuaria derramando ira sobre esse povo. Porque por mais que Josias fosse um homem segundo o coração de Deus, ele também tinha seus pecados, ele também se casou com mais de uma mulher, ele também tinha pecados acalentados no seu coração e Josias não podia expiar o pecado do povo do Senhor. Josias foi um grande rei, mas ainda assim, ele não era capaz de resolver o maior de todos os problemas de Judá e de cada um de nós. Josias não podia morrer pelos pecados do povo do Senhor. A ira continuava lá. O juízo de Deus continuava lá. Mesmo ele sendo um reformador, nada podia fazer mais do que aquela reforma. E é aqui então que eu queria que você entendesse. Que existe um rei que é muito maior do que Josias. De que Josias foi usado por Deus para manter a linhagem de Judá. De que Josias foi usado por Deus para que os inimigos ao redor de Israel não os destruíssem. De que Josias foi usado por Deus para que na sequência de reis e na descendência um dia nascesse uma criança chamada Jesus. Da linhagem de Davi, da linhagem de Josias, da tribo de Judá. E esse Jesus fosse um rei maior do que Josias e assentasse no trono de Israel e de Judá de uma vez por todas. E esse grande rei pode fazer e fez o que Josias jamais poderia fazer. Jesus morreu pelos pecados de Judá. Jesus morreu pelos pecados de cada um de nós. Jesus levou na cruz os pecados da nação de Judá, a sua idolatria. E é Jesus que agora põe fim a todo esse pecado e nos deu a possibilidade de nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Porque não depende de você ao mesmo tempo que você é chamado a fazê-lo. E essa palavra, essa noite, é a palavra que diz, sim, você precisa sair daqui essa noite, decidido a se voltar para Deus, a viver uma reforma espiritual na sua casa, mas ao mesmo tempo é a palavra que te diz que não depende de você, mas da graça de Deus em Cristo Jesus em você. De que na cruz de Cristo os pecados de Judá foram pagos, as abominações de Manassés foram crucificadas, de que a minha família, cheia de erros e problemas, foi sarada, de que a sua família, cheia de lutas e dificuldades, também foi sarada. Os problemas dos nossos lares foram crucificados na cruz de Jesus. Os pecados da nossa família foram pagos pelo sangue do Cordeiro que se derramou sobre nós. E agora nós não vivemos debaixo de maldição, debaixo de juízo, debaixo de ira, e somos convocados e chamados no poder do Espírito a vivermos um renovo na nossa vida. Você precisa sair daqui essa noite decidido a renovar essa aliança, mas você precisa sair daqui essa noite convicto que não é você, mas a graça de Deus em você. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. A boa notícia de que por mais que Josias tenha sido um reformador extraordinário, só Jesus é um reformador completo. Josias fez tão bem para a nação de Judá durante alguns anos. Deve ter sido maravilhoso morar em Judá nos tempos do rei Josias, como nos tempos do rei Davi e de tantos outros. Tempos de renovo, tempos de paz, mas tudo aquilo durou pouco. Porque só existe um rei que fará nova todas as coisas. E esse rei se chama Jesus. E esse rei continua sentado no trono. E o seu domínio é de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Irmãos, essa é a boa notícia para nós. Por mais que sejamos dedicados, empreendamos todos os nossos esforços para cuidar das nossas famílias, só o Senhor pode nos dar graça. Só o Senhor pode nos salvar. Só Deus pode amparar realmente os nossos lares. Sem Cristo nós nada podemos, mas nele tudo podemos. Tudo podemos. Ele é o alicerce, Ele é a base, Ele é a rocha. Então nessa noite eu digo a você, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. E saia daqui decidido ou decidida a experimentar um renovo na sua vida. Não saia daqui pensando como a sua família é ruim. Não saia daqui pensando como a sua família tem problemas.
Não saia daqui pensando quem deveria ter ouvido essa mensagem. Não saia daqui pensando que pessoas precisam mudar. Saia daqui pensando, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma bênção onde Deus me colocou. Vamos orar por isso? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Convidar o nosso ministério de louvor. Se coloque aqui juntamente conosco. Nós vamos orar. Orar pedindo do Senhor esse renovo sobre nós. Eu quero convidar você, se você puder, a ficar em pé no seu lugar, cada um de nós, todos nós. E como disse aos nossos queridos nessa manhã, eu creio que essa palavra não é para alguns, mas para todos nós. Todos nós precisamos renovar frequentemente a nossa aliança com o Senhor. Renovar nossos compromissos, renovar nosso coração, restabelecer uma vida de devoção, de oração, de dependência. Abandonar o vitimismo, a murmuração, a reclamação constante. Deixar de olhar para o lado, procurando a fonte dos problemas e olhar para dentro de nós, pensando, Deus, me faça alguém melhor. Me faça alguém mais crente, mais santo. Me faça ser bênção onde o Senhor me colocou. Toda família é bonita quando é vista por fora, mas todo lar tem suas lutas e seus problemas. Porque o pecado reside no nosso coração. A vida das nossas famílias, Senhor, é a vida de cada um de nós. A vida dessa igreja é a vida das famílias. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo e sabendo, Deus, que essa reforma precisa acontecer dentro do nosso coração. Oh Deus, não nos deixe embebidos pelo vitimismo, Senhor, que nos leva a olhar sempre para fora de nós em busca da razão dos problemas. E nunca para dentro de nós em autoexame, compreensão de que o Senhor nos chama, Deus, a experimentar o renovo, cada um de nós. Senhor, nos ensine então a voltarmos para Ti e voltarmos de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E abraçarmos a Tua palavra e nos alimentarmos nela. Porque uma vida espiritual sadia depende disso, Senhor. Famílias santas, famílias firmes espiritualmente dependem, ó Deus, de estarmos debaixo do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua bênção se derrame sobre nós. Porque, ó Deus, sabemos que por mais que essas exortações sejam necessárias e precisamos sair daqui de fato encorajados e desafiados no nome do Senhor Jesus, precisamos também, ó Deus, sair com a boa notícia de que não depende de nós. Não depende de nós, Senhor. Josias foi um grande homem, mas morreu. Josias foi um grande reformador, mas sua reforma não durou. Josias expulsou a idolatria, mas pouco tempo depois ela voltou. Porque Josias é homem como nós somos. Porque ele não é o herói dessa história. Embora seja um exemplo desafiador, mas não é o herói. Josias só aponta para alguém maior do que ele. Esse alguém é o Senhor Jesus. Ele sim é o grande rei de toda a terra. Ele sim é um rei que não apenas arrancou a idolatria do nosso coração, mas Ele mesmo veio habitar dentro do nosso coração. No lugar dos ídolos Ele reina. No lugar dos ídolos Ele fez um trono. Porque não há Deus que se compare ao nosso Deus. Ele subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai na glória, colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. E dos céus nos enviou o seu Espírito Santo, o Espírito que habita agora no coração daqueles que o amam, o Espírito que nos capacita a um renovo, a novidade de vida, a sermos transformados, o Espírito que nos habilita e nos capacita a sairmos daqui essa noite dizendo: Deus, eu vou fazer diferente. Eu quero experimentar essa reforma espiritual na minha vida.
Mas não só em mim, Senhor, não a mim, mas a Ti seja toda a glória. Não no meu braço, mas no braço forte do Senhor. Não na minha força, mas na força que o Senhor supre. Não nas minhas palavras, mas na sabedoria do Teu Espírito Santo. Não, ó Deus, na minha disciplina, mas na conversão do Senhor no meio da nossa casa. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós somos incapazes de mudar qualquer pessoa, só o Senhor pode. Então muda corações, muda famílias, renova, ó Deus, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque por mais que empreendamos a melhor educação, a melhor inteligência financeira, os melhores planos, a melhor gestão familiar, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam o Senhor. Mas nós queremos Te servir e queremos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama a Tua bênção sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos e sobre nossas gerações, Senhor. E nos faça reconhecer o rosto do Senhor brilhando sobre nós. A bênção do Senhor só está sobre nós, porque o Senhor Jesus bebeu toda a ira do Senhor naquela cruz. Ele tomou o cálice da ira para que essa noite e todos os dias, eu e os meus irmãos queridos aqui, pudéssemos beber o cálice da bênção do Senhor. A ira sobre Jesus, o amor sobre nós, o juízo sobre a cruz, a graça sobre cada um de nós. Que se derrame, Senhor, a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar ao Senhor. Abraça essa graça, abraça essa bênção que vem do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar.